A paz de Jesus e o amor de Maria. Que bom que nós estarmos aqui mais uma vez reunidos para a nossa formação, né? Meu nome é Luzinete, sou missionária e fundadora da comunidade católica Missão Aliança Sagrada, né? E nós estamos presentes aqui na Capela Santa Rita de Cássia, Paróquia Nossa Senhora das Graças, nosso pároco é Frei Haroldo. E graças a Deus, juntos, né, para mais essa formação, para ouvir o que o Espírito Santo tem que falar conosco, né? Que é Ele que é o nosso verdadeiro instrutor. Então vamos junto fazer parte desta formação, estar atento ao que o Espírito Santo quer nos dizer. Vamos iniciar nosso momento de formação em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Deus, vinde em nosso auxílio. Senhor, apressai-vos a nos socorrer. Santo Espírito de Deus, te entrego esta formação e peço para que, por misericórdia e compaixão, tu toque no meu coração e na minha inteligência, inteligência de todos nós que estamos aqui presentes, para que possamos experimentar da tua graça, para que possamos ouvir a tua palavra e tomarmos posse e sermos novas criaturas e testemunhas, pregadores da sua santa palavra. Que tu realize em mim, em nós, uma obra nova, porque eu te autorizo e todos nós te autorizamos. Bendito, adorado e misericordioso, fica conosco, Espírito Santo. Que você possa falar para o Espírito Santo, eu te autorizo a fazer uma obra nova na minha vida. Amém? Então estaremos reunidos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a nossa mãezinha querida e amada interceda por nós, né? Aquela que disse sim ao Espírito Santo seja a nossa intercessora. Então vamos lá. Nossa formação de hoje tem um tema, né? Como toda formação. A nossa formação, porque estamos no período ainda da Páscoa, a nossa formação de hoje tem um tema, e o tema é Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar. Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar. Atos, capítulo 10, versículo 42. E quem está falando isso para nós é um personagem especial, que tem muito a nos ensinar. Ele tem, né? Ele é dócil ao Espírito Santo, mas tem um gênio forte, tem uma opinião firme, né? Quando peca por medo, depois reconhece o seu pecado, se redime, pede perdão a Deus, é afoito, é astuto. Esse personagem é Pedro, o primeiro Papa da Igreja, aquele que Mateus capítulo 16, versículo 16, disse: Pedro, sobre ti edificaria a minha igreja, né? Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligar na terra, ligarei no céu. Tudo que desligar na terra, desligarei no céu. Pedro, nosso primeiro Papa, sabemos que o sucessor de Pedro hoje é João Paulo II. O sucessor de Pedro hoje se chama Papa Francisco. Amém? Amém. João Paulo II tem um carinho especial por cada um de nós, não é mesmo? Vamos lá. A nossa formação de hoje, como eu disse, está no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Sabemos que Jesus, depois que apareceu, né, aos apóstolos, como a gente viu na formação passada, ele disse que queria encontrar os apóstolos na Galileia. Pediu para Maria Madalena avisar os irmãos que iria encontrar com eles na Galileia. Trabalhamos João, capítulo 21, não é mesmo? Então, mas nós sabemos que a Galileia era o lugar de encontro do Jesus, porque a Galileia era um lugar de chamado, e descobrimos que nós temos uma Galileia, que podemos ir sempre para encontrar Jesus, e a Galileia é o local onde a gente se sente melhor para orar, não é mesmo? Muitos falam que é no quarto, no seu oratório, na sala, não sei,
mas a Galileia é o espaço que você cria para a oração. Então hoje, né, nós vamos continuar trabalhando esse ide evangelizar, porque sabemos que na formação passada Jesus falou para os apóstolos, ao encontrá-lo na Galileia, eles estavam pescando, não pescaram nada, e Jesus, por misericórdia, mandando lançar a rede do lado direito, eles lançaram e apanharam muito peixe. Mas chegaram à terra de Jesus com peixe, brasa acesa e pão assando. E eles perceberam que Jesus não precisou do peixe dele, nem de nada deles, porque Jesus é o provedor, não é mesmo? Então Jesus, a partir daquele momento, diz, não quero mais que vocês sejam pescadores de homens, mas de peixes, mas sejam pescadores de homens, de almas para o reino. E Pedro, então, nesta formação, vai em missão atendendo esse chamado do Senhor. Então vamos lá ouvir essa palavra que tem muito a nos ensinar e a gente tem muito a aprender. Então vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, nós vamos ler precisamente do 9 ao 48. Vamos lá, está atento. Visão de Pedro. No dia seguinte, enquanto estavam em viagem e se aproximava da cidade pelo meio-dia, Pedro subiu ao terraço da casa para fazer uma oração. Então, como sentisse fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e descer uma coisa parecida com uma grande toalha que baixava do céu à terra, segura pelas 4 pontas. Nela havia de todos quadrúpedes, vários animais, dos répteis da terra e das aves do céu. Uma voz lhe falou: levanta-te, Pedro, mata e come. Disse Pedro: de modo algum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma profana e impura. Esta voz me falou pela segunda vez: o que Deus purificou, não chames tu de impuro. Isso se repetiu 3 vezes e logo a toalha depois foi recolhida ao céu. Vamos dar sequência à oração, por ser uma leitura grande, nós vamos pausando e refletindo. Então a gente pode ver que Deus tem uma pedagogia própria para cada situação, para cada pessoa, para cada situação, cada tempo, vamos dizer assim, né? Ali Pedro estava em viagem, né, justamente para evangelizar, mas ele deu uma parada nessa casa de Simão, que era chamado Curtidor, né? E aí ele estava descansando, enquanto eles preparavam o almoço, ele subiu no terraço para fazer oração. Vimos que quando a pessoa entra em oração, o Espírito Santo vem ao seu encontro, porque é meio difícil você poder ter uma sintonia com o Espírito Santo, um diálogo no meio da confusão, do fala-fala, disse-me-disse, muita atividade. Então faz-se necessário você orar sim durante as suas atividades, mas você tem um tempo, um local próprio, uma Galileia, um espaço para você orar, para você se acalmar, sentar e conversar com Deus, ouvir a Deus sem tumulto, sem ruído. Assim fez Pedro em oração lá no terraço. E aí o Espírito Santo viu que ele estava parado ali em clima de oração, todo atento. O que acontece? O Espírito Santo veio até Pedro e permitiu com que ele entrasse em êxtase e tivesse um momento de profundo encontro com Deus, né? E ele pudesse ter uma visualização. Ele viu uma toalha, né, se aberta do céu com vários animais de 4 patas, quadrúpedes, para ele ter aquela visão naquele momento, e a voz falava mata e come. Por que Deus usou essa palavra mata e come? Porque Pedro estava com fome. Como Deus é pedagogo, ele usou a situação de fome de Pedro para dar uma missão, que nós já vamos saber já que missão é essa. Mas ele falou: Pedro, mata e come. Aí Pedro falou: não, como eu posso comer animais que não são me permitidos? Aí a palavra diz, né? Esta voz me falou pela segunda vez: o que Deus purificou, isso no versículo 15. O que Deus purificou, não chames tu de impuro. Isto se repetiu 3 vezes e logo a toalha se recolheu ao céu. Deus estava preparando Pedro para a missão. Deus, como eu disse, é pedagogo.
Vamos ver a sequência desta preparação, essa pedagogia, essa formação de Deus para mim e para você, como foi para Pedro. Então, no versículo 17, desconcertado, Pedro refletia consigo mesmo sobre o que significava a visão que tivera, quando os homens enviados por Cornélio se apresentaram à porta e perguntando pela casa de Simão, eles chamaram e indagaram se ali estava hospedado Simão com o sobrenome Pedro. Enquanto Pedro refletia na visão, disse o Espírito Santo. Pedro continuava dócil, em oração, em reflexão. E o Espírito Santo, então, já vivendo aquele momento de intimidade, conduziu aquele diálogo, aquela formação e disse assim: eis aí 3 homens que te procuravam. Levanta-te, desce e vai com eles, sem hesitar. Isso no versículo 20. Porque sou eu quem os enviou. Olha só a intimidade, a docilidade de Pedro. O Espírito Santo falando: Pedro, levanta, vai logo. Esses homens que estão lá embaixo na porta querem falar com você. Você precisa ir com eles. Eu enviei esses homens até você. Deus já estava preparando Pedro, o coração de Pedro, tirando aquela situação de separação, de julgamento de Pedro, né, com relação àquilo que ele achava que não era impuro. Aí Deus já comparou os animais. Deus estava preparando Pedro para a sua missão, como eu já tinha dito, né? Pedro, então, desceu ao encontro dos homens, no versículo 21, né, e disse: aqui me tendes, sou eu a quem buscai. Qual é o motivo por que viestes aqui? Responderam: o centurião Cornélio, um homem justo, temente a Deus, o qual goza de excelente reputação com todos os judeus, vamos assim dizer, recebeu de um santo anjo o aviso de que te mandasse chamar, que viesse à sua casa te chamar, e de ouvir as tuas palavras. Então Pedro os mandou entrar e hospedou-os. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles, e algum dos irmãos de Jope o acompanharam, não é mesmo? Pedro em Cesareia. Ele saiu da cidade de Jope e foi até a Cesareia. Isso no versículo 24. Então a gente vê a docilidade de Pedro já sendo preparado num dia anterior para a missão. Daí a responsabilidade nossa de nos orarmos, fazermos jejum, de prepararmos nossa alma, nosso espírito, né, para que possamos testemunhar, para que possamos evangelizar, pregar a palavra do Senhor para sair em missão como Pedro. Toda essa formação de hoje é ensinamento. E aqui no versículo 27, Pedro já está em Cesareia. Pedro em Cesareia. No outro dia chegaram a Cesareia. Cornélio os estava esperando, tendo convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. Quando Pedro estava para entrar, Cornélio saiu e recebeu-lhe e prostrou-lhe aos seus pés para adorar. Pedro, porém, o ergueu dizendo: levanta-te, também eu sou um homem. Então a gente pode reparar que nesse versículo 26, quando Pedro chegou à casa de Cornélio, ele ficou bem claro que Cornélio era um pagão, porque nenhum cristão e nenhum homem temente a Deus, né, com consciência, se ajoelhar diante de nenhum outro homem. Então Cornélio era um homem de Deus, era um homem justo, mas era um homem ainda que estava precisando de formação, que estava precisando ainda ser batizado, precisando de instrução do Espírito Santo. Né, por isso daquela atitude dele diante de Pedro, porque Deus já tinha preparado quem era Pedro para ele, então ele se encantou com Pedro a ponto de achar que Pedro merecia adoração. Pedro já foi esclarecendo: não, eu sou um homem igual a você, adoração só a Deus, nós não devemos deixar que ninguém venha nos adorar, adoração é só para Deus, né? Daí deve cair por terra todo aquele desejo de brilho, todo aquele desejo de estar à frente, isso não agrada a Deus. Então, vamos deixar Deus brilhar e Deus aparecer. Nós não, né? Então, no versículo 27, e Pedro, falando com ele, entrou e achou ali na casa de Cornélio muitas pessoas que tinham se reunido.
E ele disse: vós sabeis que é proibido a um judeu, Pedro era judeu, aproximar de um estrangeiro ou ir à sua casa. Cornélio era estrangeiro e pagão. Todavia Deus, aí então vem a revelação de Deus, que Deus já tinha preparado, e Deus então vem desarquivar aquela formação, aquela pedagogia, aquela instrução para Pedro. Quando aqui no versículo 28 ele diz assim: Pedro, Deus me mostrou que nenhum homem deve ser considerado profano ou impuro. Ele lembrou daquela visualização daqueles animais que Deus mandava ele comer, né? Matar e comer, ele dizia que era impuro, e a voz falou, a voz de Deus: não diga que é impuro aquilo que Deus santificou, purificou, não é mesmo? Então aí Pedro começou a entender do chamado e da missão dele. Aí Pedro fala: por isso, no 29, por isso vim sem hesitar, logo me fui chamando, pergunto, pois, por que motivo você me chamaste? Pedro então fala para Cornélio: então por que você me chamou aqui? Qual o motivo? Pedro precisava ouvir isso de Cornélio. Disse Cornélio no versículo 30, faz hoje 4 dias que estava eu em orar em minha casa, a hora 9, quer dizer, às 3 da tarde, quando se pôs diante de mim um homem com veste resplandecente que disse: Cornélio, a tua oração foi atendida e Deus se lembrou de tuas esmolas. Envia alguém a Jope e manda vir Simão, que tem por sobrenome Pedro, e está hospedado perto do mar em casa de um curtidor chamado Simão. Por isso, mandei chamar-te logo e felicito por teres vindo. Agora, pois, eis-lo todos reunidos na presença de Deus para ouvir tudo que Deus te ordenou de nos dizer. Olha que lindo nesse versículo 33, a grandeza de Cornélio, um homem considerado pagão, mas que era temente a Deus, que dentro do pouco que ele conhecia, ele amava a Deus, ele orava, ele dava esmola, ele era justo, e ele foi revelado que Pedro estava ali para falar, apresentar a verdade, a palavra da verdade, apresentar Jesus a ele, o fundador da nova e eterna aliança. Pedro precisava apresentar Cornélio, né? Então Cornélio mandou chamar e falou, né? Eu reuni minha família, eu reuni meus amigos, porque o que eu quero de bom para mim, eu quero para minha família e para meus amigos. Nós nos reunimos aqui para ouvir você, Pedro. Olha que grandeza aqui no versículo 33, no finalzinho. Estamos reunidos, né? Todos na presença de Deus. Ele tinha certeza que Deus estava presente para ouvir tudo que tudo que Deus te ordenou a nos dizer. Que grandeza de Cornélio. Ele tinha certeza que Pedro era um missionário escolhido, enviado por Deus, e tinha muito a dizer para ele, tinha muito a instruí-lo. Então você, que somos chamados a evangelizar, como diz hoje o tema da nossa formação, ide pregai ao povo e testemunhai. Essa é a vontade do Senhor Jesus. Ele ressuscitou para nos fazer testemunha, para dizer que vale a pena ser cristão, que vale a pena orar, que vale a pena seguir em frente. Então Cornélio tinha certeza que Pedro trazia a palavra de Deus e eles precisavam ouvir, precisavam ser formados. Que grandeza! Imagina o entusiasmo, imagina a cara de Pedro quando ouviu um pagão falar isso, não é mesmo? Então Pedro tomou a palavra e disse no 34, em verdade reconheço que Deus não faz distinção de pessoas, mas em toda a nação lhe é agradável, principalmente aquele pagão, não pagão, de qualquer outra religião, que acredita em Deus, que tem o Espírito Santo dentro de si, que tem essa intimidade, que é aprender, não é mesmo? E aqui no versículo 35 ele diz, mas em toda a nação lhe é agradável aquele que o temer e o fizer e que é justo. Aí ele falou no 36, Deus enviou a sua palavra aos filhos de Israel, anunciando-lhe a boa nova da paz por meio de Jesus Cristo. Então, Jesus é o Senhor de todos. Aí Pedro começa a evangelizar, dar a boa nova, que é apresentar o Senhor Jesus. Vós sabeis como todos, isso no versículo 37, vós sabeis como tudo
Isso aconteceu na Judéia, depois de ter começado na Galiléia. Aí fala de Jesus. Após o batismo que João pregou, vós sabeis como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, como ele andou fazendo bem, curando todos os oprimidos do demônio, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunha de tudo o que fez na terra dos judeus em Jerusalém. Eles o mataram, prenderam no madeiro, mas Deus ressuscitou ao terceiro dia e permitiu que ele aparecesse, não a todo o povo, mas às testemunhas de Deus. A testemunha que Deus havia predestinado a nós que comemos e bebemos com ele depois da ressurreição. Aqui no versículo 41, Pedro se apresenta como testemunha da ressurreição de Cristo, da vida nova, da vitória de Jesus sobre a morte, né? Então ele diz, né, que ele foi predestinado, ele foi escolhido para ser missionário, para ser testemunha, assim como eu, como você, nós fomos escolhidos, separados por Deus para testemunhar a grandeza do Senhor, porque o Senhor Jesus tem feito muita coisa na minha vida, Luzinete, na minha família, na família de aliança, né, nos missionários, na nossa vida de missão. Muito obrigada, Senhor. Eu sou a prova da presença do Senhor, que me coloca de pé a cada manhã, que me dá força para seguir em frente, que me instrui. Esse Jesus está vivo, presente do meu lado e do teu lado. E só quer trazer esperança, só quer trazer força para você e dizer que vale a pena seguir em frente. Então Pedro falou que era essa testemunha. No 42 ele disse assim: ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que é ele quem foi constituído por Deus, juiz dos vivos e dos mortos. Dele, todos os profetas dão testemunhos, anunciando que todos os que nele creem recebem o perdão dos pecados por meio de seu nome. Quer dizer, o nome de Jesus é poderoso, perdoa os pecados, salva, liberta. Aqui no 44, estando Pedro ainda a falar, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam, né, a santa palavra. Os fiéis da circuncisão que tinham vindo com Pedro profundamente admiraram, vendo que o dom do Espírito Santo também era derramado sobre os pagãos. Cornélio era considerado pagão porque não era circuncisado, assim como todos os judeus que estavam ali presentes, com Pedro era circuncisado. Mas mesmo assim, apesar da circuncisão não haver, Deus o escolheu, porque o coração dele já estava circuncisado, né? Já estava consagrado, já estava aliançado com Deus. Quando Deus faz uma aliança com nós, um compromisso comigo, conosco, com você, ele quer a sua dedicação, ele quer a sua atenção, ele quer você por inteiro. E assim Pedro e todos os outros judeus tinham esse compromisso. E assim Cornélio já estavam caminhando para essa consagração, né? Sem a circuncisão. E aqui no 46 diz assim: pois eles o ouviam e falavam em outras línguas e glorificavam a Deus. Então Pedro tomou a palavra e disse: porventura pode-se negar a água do batismo a esses que receberam um dom do Espírito Santo como nós? E mandou que fossem batizados em nome de Jesus. Rogaram-lhe então que eles ficassem com ele por alguns dias. Isso é para mim e para você, palavra do Senhor, graças a Deus. Que palavra linda, essa palavra de Atos, capítulo 10, versículo do 9 a 48. Né? E precisamente o 42, em que é um convite, é uma missão, né? Uma proposta que Deus faz para você. E vá pelo povo, ide pelo povo e pregai a boa nova e seja testemunha desta obra. Não adianta você falar da boca para fora, você tem que falar daquilo que você experimentou, aquilo que você viu. É diferente quando você come uma torta maravilhosa de chocolate ou de limão e diz assim: a torta é maravilhosa, tem um sabor diferenciado, tem um gostinho maravilhoso. A outra pessoa vai ficar encantada e vai desejar comer. É diferente você falar assim: torta de chocolate é uma delícia. Experimenta só que você vai ver. Mas você falar: eu experimentei essa torta, ela é maravilhosa, ela tem um sabor diferenciado.
Assim é Jesus. Você falar de Jesus nasceu, ele morreu, ele está vivo, ressuscitado. Jesus é seu Deus e meu Deus e caminha contigo. Quando você testemunha, você fala da sua experiência, você fala assim, Jesus está vivo, ele caminha comigo, ele me coloca de pé. Hoje ele fez uma obra nova, ele trouxe ao meu coração esperança, ele dá vida para minha vida, para minha fé cada dia. Jesus está comigo, ele não me deixa desanimar, ele vai à minha frente, colocando de pé sempre. Experimente você também este amor, essa presença do Senhor. É ou não é diferente? É diferente. Então você pode falar daquilo que você experimentou. Então se você não experimentou, você precisa experimentar. Daqui a pouquinho nós vamos fazer uma oração pedindo essa experiência com Jesus vivo, ressuscitado. Então a gente pode ver que essa formação de hoje é essa pedagogia. O Espírito Santo já vai preparando Pedro, que tinha aquele certo preconceito com os pagãos, que se ele não tivesse sido preparado pelo Espírito Santo, dizendo que assim como aqueles animais se tornaram puros, os seres humanos também se tornam puros pelo poder da oração, pela entrega e pela fidelidade. Que precisamos evangelizar todas as pessoas, que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não discrimina nunca ninguém. Pedro entendeu isso, Pedro foi dócil ao Espírito Santo, Pedro foi com os homens, foi até a casa de Cornélio, um homem temente a Deus. Nós devemos ser também como Cornélio, que veio ensinar Pedro que, apesar de ser pagão, acreditava em Deus e desejava escutar a palavra, desejava estar em oração, desejava ser justo, desejava dar esmola, ajudar ao próximo. Quem dá esmola paga os pecados. A gente estudou isso no livro de Eclesiastes e toca no coração de Deus, não é mesmo? Cornélio entendia isso mesmo sem ter formação, mesmo sem ter sido batizado. Então Cornélio foi ensinar Pedro, ensinou a mim, ensina a você, que nós precisamos orar, precisamos levar nossa família para esse encontro com Deus, para ouvir a palavra, para ouvir os missionários, para ouvir o padre, o religioso. Nós precisamos ter essa consciência de Cornélio, de trazer a oração, de trazer a bênção para a nossa casa, para a nossa família. E Cornélio fez isso. Tanto fez o desejo da santificação da família de Cornélio, é que ele quis que toda a família dele experimentasse, né, aquela presença do Espírito Santo que tocou, que fez com que eles tivessem uma experiência diferenciada, fez com que eles fossem batizados, tivessem vida nova, que eles tivessem a experiência pessoal do fogo santo de Deus, que fortalece a fé, que revigora, que queima as impurezas, né, do pecado assim ao fogo. Pedro entendeu, e essa palavra vem concluir a gente de que, né, a grande pedagogia do Espírito Santo agora é mostrar para Pedro, né, que assim como Pedro tinha fome e que Deus usou os animais para mostrar que nem tudo era impuro, existem pessoas como a família de Cornélio, existem pessoas como Cornélio que têm sede e fome de Deus. O Espírito Santo quer mostrar que tem muitas pessoas com fome de Deus, desejosos de ouvir a palavra, desejosos de ter uma experiência pessoal com o Senhor. A grande mensagem dessa formação é isso, que você possa decidir a evangelizar, a levar esse Deus para que as pessoas sintam fortalecimento da fé, revigoramento da sua vida espiritual, para não desanimarem diante dessa pandemia, diante das dificuldades, seguir em frente. Todos nós podemos ser testemunhas do Espírito Santo, porque é só começar a falar, é só começar a orar para o Espírito Santo agir, não é mesmo? Vamos orar? Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, também vamos pedir a nossa mãezinha querida, aquela que esteve no primeiro cenáculo e orou, que ela possa interceder por nós para que possamos fazer a vontade de Deus. Pai amado, Pai querido, Jesus amado, Jesus querido, Espírito Santo amado, querido e desejado, por intercessão da nossa mãezinha, que foi dócil ao Espírito Santo, né? Aquela que disse sim ao Espírito Santo, aquela que motivou os apóstolos a se prepararem para a vinda, a tua vinda, Espírito Santo, em Pentecostes, que ela possa nos motivar agora a entregarmos o nosso coração a ti, Espírito Santo, para vivermos uma experiência diferenciada.
uma experiência de amor, de revigoramento da fé, uma experiência que traga a convicção, que faça com que a gente possa acreditar cada vez mais na tua presença viva e ressuscitada, Senhor Jesus. Que o teu Santo Espírito possa abrir a nossa mente para entendermos a sua palavra, que possa soltar a nossa língua para sermos testemunhas e seguir este mandato seu que diz: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Só poderemos fazer isso com a ação do teu Santo Espírito. Só poderemos proclamar a tua boa nova, a tua presença no nosso meio, a esperança que tu trazes para nós com a ação do teu Santo Espírito. Por isso, instrui-nos, Santo Espírito de Deus. Dá-nos a graça da docilidade como Pedro. Dá-nos a graça da docilidade na oração como Cornélio. Dá-nos a graça da docilidade de ser conduzido pelo seu Espírito Santo, a mim, a nós e a todas as nossas famílias. Que a nossa mãe interceda por nós. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada, mãezinha. Fica conosco, interceda sempre. Então, gente, não vamos perder tempo. Liga para aquele parente, para aquele amigo, aquele colega de trabalho, né? E diz que Jesus está vivo, que você tem experimentado, que você tem ficado de pé pela força, né, do Espírito Santo e a presença de Jesus ressuscitado. Que Páscoa é isso, é vida nova. Então ele precisa mudar como você está mudando de vida. Ele precisa ter a visão espiritual que é dada pelo Espírito Santo. Então que ele possa consentir que o Espírito Santo, assim como você está consentindo, que o Espírito Santo venha conduzir a sua vida para um viver renovado. Amém? Então a proposta para essa semana é continuar evangelizando. Continue evangelizando sempre, sempre que você puder. E continue orando. Pedro parou para orar meio-dia. Cornélios parou para orar 3 da tarde. Então temos que orar sempre, de manhã agradecendo pelo dia, ao meio-dia porque já passou a metade do dia, à tarde porque estamos sendo conduzidos pelo Espírito Santo e à noite porque vivemos o dia na presença do Senhor. Temos que orar sempre e agradecer por esse Deus que é maravilhoso, misericordioso, rico em compaixão, que morreu numa cruz, está vivo, ressuscitado e é vitorioso, que quer trazer para a sua vida a vitória. Meu irmão e minha irmã, creia, Jesus, ele está com você. Ele sabe tudo que você precisa, ele conhece o mais profundo do teu ser, ele sabe do vazio, ele diz que ele é o único que pode preencher esse vazio. E ele tem uma promessa para você. Depois você olha lá na palavra de Jeremias, capítulo 31, versículo 3, ele diz que ele tem um favor para você, porque ele te ama, você é especial. Então creia e tome posse dessa palavra. Amém? Acabei de te evangelizar, viu? Então, que nós possamos evangelizar sempre. E obrigada, Senhor, por ter colocado Pedro, nosso primeiro Papa, a me instruir com a docilidade, o amor, o empenho em orar, o empenho em ouvir o Espírito. Tá bom? Então se inscreva no nosso canal, visite o nosso canal, as muitas atividades, divulgue este canal, nosso vídeo de formação e até a nossa próxima formação. Fica com Deus, a paz.